Estamos começando mais um Darbcast aqui com a professora Alexandria, com o professor André, Nicole. Eu queria começar aqui pedindo para a professora Alexandria se apresentar, falar um pouco da sua carreira, depois eu quero o André. Fale isso também, por favor. Muito obrigada pelo convite, feito pelo Darby. Meu nome é Alexandra Alexi, eu sou advogada, professora de Direito há 20 anos, sou mestre em Relações Internacionais e doutora em Ciência Política, professora da Cândido Mendes, com muito orgulho. Legal demais. Por favor. Bom, faço das palavras da professora Alexandria as minhas. Me sinto muito honrado de estar aqui com vocês. É um orgulho estar nesse espaço também, que é um espaço muito importante para Cândido Mendes. Eu sou professor da casa há 15 anos. Sou formado em Ciências Sociais pela UFRJ, mestre e doutor pela UF em Ciência Política, na área de Teoria Política. Atualmente faço parte de 2 núcleos de pesquisa, o LAESP, que eu tenho que só dar uma olhadinha aqui, é Laboratório de Estudos sobre Conflito, Cidadania e Segurança Pública da UF, e também do Laboratório de Filosofia Contemporânea na UFRJ, onde faço meu segundo doutorado em Filosofia. É isso aí. Muito bacana, realmente a gente já inicia já pensando por esse ângulo a questão da pesquisa. E a gente acha que, né, Nicole? O que você me diz sobre a pesquisa, Nicole? A gente tem 2 professores aqui, né, que tem uma bagagem imensa. Então, assim, questão de pesquisa, temas, o ponto, o marco inicial aqui do nosso podcast, é justamente na escolha de pesquisas, né? Assim, quais os critérios que a gente deveria aderir na hora de escolher um tema de pesquisa. Até coloquei aqui um tema inovador e pertinente, especificamente assim na área do direito, né? Então, antes da escolha de qualquer tema, é importante que seja um tema inovador, né? E qual a relevância dele, não só para o direito, mas para a sociedade como um todo. Então, você tem que buscar qual é o tema e qual a relevância dele, né? Tanto para o curso de Direito e para todos os cursos de Ciências Sociais e Humanas. Eu penso que tem uma questão que eu acho que é interessante, que é que tipo de pesquisa você quer fazer? Empírica ou teórica? Então, essa é a primeira definição que você precisa fazer, né? Se for pesquisa empírica, isso vai exigir de você um olhar mais aguçado, mais, digamos assim, mais preciso na realidade social que você vive, né? Então, por quê? Porque esses temas estão aí colocados e você precisa ter criatividade, aquilo que o Wright Mills chamava de imaginação sociológica, para poder, de alguma forma, pensar esse fragmento da realidade e trazer para a sua abordagem intelectual. Se for uma pesquisa teórica, aí você tem que ter uma boa base teórica, claro, sem ser um pleonasmo, para saber extrair desse conjunto de debates aquilo que outras pessoas não perceberam. Porque, afinal de contas, esse é o fundamento da pesquisa. É você encontrar algo, aquele cabelo no ovo que ninguém conseguiu encontrar antes. Não seja bem uma lacuna, mas a ideia de uma pesquisa é que você aprimore um certo tema que talvez outras pessoas não tivessem, digamos assim, desenvolvido aquele olhar. De repente, até tem gente, recentemente, por exemplo, eu tive num debate que o camarada, ele fez a mesma análise sobre o mesmo período, ou seja, sobre o governo João Goulart, e ele, que é um historiador, e ele se colocou contra a tese do Vanderlei Guilherme. Eu achei muito interessante porque a tese do Vanderlei Guilherme, que era sobre a paralisia institucional, que teria levado ao golpe de Estado de 64, teria ocorrido no Congresso Nacional, tanto no Senado quanto na Câmara. E aí ele falou que não, pelo contrário, quer dizer, não houve paralisia institucional nenhuma, o que houve foram outros fatores que levaram ao desfecho do golpe. Então, é interessante porque a pesquisa tem essa questão, Você pode se colocar contra teses consagradas, E esse é um desafio muito grande do pesquisador, de modo geral. Sim. Eu até tenho um comentário para fazer, porque eu percebo que muitas vezes a gente acaba também descobrindo temas fazendo pesquisa. Eu tive uma experiência similar recentemente. Eu fazendo uma pesquisa, inclusive, com o trabalho dela. Eu pesquisando, assim, começaram a me surgir perguntas em torno do tema. Eu fui para a pesquisa e falei, gente, mas não tem muitos conteúdos, muitos locais que abordam esse tema. E aí eu já via que é o pelo no ovo, para poder dali começar uma nova pesquisa em torno daquele tema. Então eu acho muito interessante que até a gente consegue pegar esse gancho, Você está fazendo, às vezes, elaborando uma pesquisa e você consegue pegar esse gancho, se aprofundando ainda mais naquele tema que você está pesquisando. Uma coisa interessante também, no começo do episódio eu acabei não falando, mas nós temos uma plateia maravilhosa aqui, uma salva de palmas. Todos estudantes da Cândido Mendes, É importante também chamar a atenção, Isso. Alto nível. Centro, Ipanema.
né? E aí tem uma questão da importância de definir. Geralmente a gente começa uma pesquisa e aí coloca aquele tema, tal, mas não tem um problema específico, né? Não tem aquela onde vai começar a pesquisa e a relevância. A senhora, eu vou continuar chamando a senhora de senhora. Mas eu acho que é essa aqui, eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso também. Porque primeiro você tem que fazer aquela famosa pergunta, né? Que é o problema que você vai pesquisar. O que te intriga? Por que eu quero pesquisar sobre esse tema? O que levou? Aí você vai levantar, né? Depois dessa pergunta de pesquisa, as hipóteses, né? As hipóteses são as possíveis respostas, né, para o seu problema de pesquisa. Hipóteses que podem ser confirmadas ou refutadas ao final da pesquisa. Eu queria aproveitar a sua última fala, porque pesquisa é prática, tá? E só se aprende a fazer pesquisa pesquisando, né? Inclusive eu falei isso recentemente em uma outra atividade, mas pesquisa é algo que você só aprende fazendo, não tem fórmula, né? Então você tem que meter a mão na massa e fazer. Na primeira vez que você for na pesquisa, você provavelmente não chegará àquilo que você deseja, né? Vai chegar em outras conclusões, mas não é aquilo que você deseja. E isso é uma coisa importante de toda a pesquisa, esse desafio, né? Porque você começa com uma hipótese, tendo em vista um objeto selecionado, né? E os resultados que você vai encontrar no campo são distintos daquilo que você hipoteticamente havia pensado inicialmente. Não é? Então, esse é um grande desafio da pesquisa. Sim. Eu acho que é um desafio de todo pesquisador trabalhar com esse limite da cama de Procusto. Que a gente não chama seja um Procusto. que é a chamada delimitação do tema, né? Você delimitar. Então, você tem um tema imenso. Não, vou pesquisar. Pensa num tema, XPTO, exatamente. Aí você coloca, não, para aí. Você tem que delimitar primeiro, porque senão você vai esticar para vários lados e não vai chegar a lugar nenhum. Uma grande salada. Uma grande salada. Às vezes a gente sempre fala, né? Você olha um projeto, né, robusto, aí você termina o Frankenstein, né? Ou aquela tese, que é aquele cavalo bonito, e daqui a pouco, quando você olha, tem um pangaré. Porque você não fez um bom projeto. Porque, inicialmente, para você ter uma boa, ter um bom TCC, um bom artigo, uma dissertação, uma tese, é um bom projeto. Porque se você não tem um bom projeto, certamente você não vai conseguir chegar, não vai sair do lugar. Não vai ter um bom resultado final. Não vai ter um bom resultado. Eu penso que uma das disciplinas mais importantes, né, de qualquer pesquisador é controle dos processos. Né? Você precisa ter na sua cabeça todas as etapas da sua pesquisa, né, com um rigor muito arguto, para que você, né, não se deixe levar pelas expectativas das emoções. Né? Acho que isso, né, é fundamental para qualquer ciência humana. Quem é bacharel em Direito sabe da neutralidade axiológica necessária ao pesquisador, né? Parafraseando aqui o velho Kelsen, né? É fundamental que você separe as suas emoções, né, do objeto que você está estudando. Isso em sociologia, não é, nós chamamos de esquema de explicação conceitual, que é uma referência do Weber, que o Kelsen, de alguma forma, traduziu para a linguagem do direito. Né? Quer dizer, Weber também era formado em advocacia, né, em direito, mas ele teve, seu nome é vinculado fundamentalmente à sociologia, como um dos pais fundadores da sociologia moderna. Né? Mas essa neutralidade axiológica já estava presente em Weber, que o Kelsen utilizou porque ele pertencia, digamos, ao mesmo círculo de pensadores, né, neocantianos da década do final do século XIX e início do século XX. Né? Então eu penso que isso é uma coisa também que vale como metodologia para o pesquisador muito mais do que para a pesquisa. Ou seja, separar as suas emoções, porque evidentemente a seleção do objeto ele envolve sentimentos, né? Envolve, não expectativas, envolve, emoções, envolve uma série de elementos subjetivos que você não, apesar de estar ali, você não pode deixar externalizar. Né? Então isso é uma regra para qualquer, né? Vale para o sistema de justiça, como vale também para a pesquisa empírica em ciências humanas de modo geral. Exatamente. Você entrou, né, exatamente num tema que a gente estava falando aqui e seria mais ou menos... a gente estava, assim, já ali para falar sobre isso. Então, assim, uma coisa que eu acho que é necessária demais, assim, e todas as pessoas deveriam, cada vez mais que a gente difundir essa informação, isso vai ficar mais fácil para as pessoas começarem a utilizar, qual é a função de uma fonte confiável? Eu queria que vocês... É uma pergunta que, assim, é bom a gente colocar isso. Que quanto mais a gente fala isso, mais as pessoas entendem a fonte, a forma de como uma fonte confiável, ela faz com que aquilo seja plausível.
Isso a gente também focando mais numa pesquisa teórica, né? Porque na empírica são tantas as questões que a gente não consegue, assim, né, conseguir indicar o que seria uma fonte confiável, dependeria muito do tema. Exato. Então, primeiramente, antes, já escolhi o tema, né, delimitei, tenho o meu problema, o que eu tenho que fazer? Buscar referências, seja livros, artigos científicos, o que vai embasar a minha pesquisa, e sempre buscando autores que venham a dialogar com o seu problema de pesquisa, né? Essa é a segunda fase, né? Então, é muito importante essa escolha dos livros e, inclusive, jurisprudência também, sempre, né? Então, dependendo do tema que você vai trabalhar, jurisprudência dos tribunais superiores, né? É importantíssima. Eu penso que na área do direito tem uma coisa que é fundamental, que são os documentos oficiais. Né? Então, não há o que pesquisar, não há dúvida com relação a documentos oficiais. Você pode questionar como aqueles documentos oficiais foram produzidos. Aí você questiona a metodologia, a amostra, você questiona, né, como é que foi feito por que aquele documento foi feito. Né? Mas isso faz parte, digamos assim, de uma etapa administrativa da pesquisa. Tá? Não querendo entrar nessa seara, porque seria um outro debate, tá? Seria outro debate, né? Mas documentos oficiais são oficiais e você pode até questionar os documentos oficiais na sua pesquisa, mas não se questiona o documento oficial, né? Porque são oficiais. Agora, quando você trabalha com outras fontes, aí a coisa complica um pouco mais, né? Por quê? Porque o elemento da pesquisa é, de alguma forma, trabalhar as controvérsias, né? E as controvérsias são que alimentam o pesquisador, né? Veja, quando eu falo de controvérsia, eu quero deixar bem claro que isso não significa que seja uma briga, uma contenda, uma lide, nada disso. Controvérsias é porque exatamente como o homem é um animal curioso, né, e de alguma forma o positivismo coloca a gente para pensar sempre o progresso, o futuro, o vir a ser, né, toda pesquisa está voltada para o vir a ser. Toda pesquisa está voltada para resolver um problema para o futuro, mesmo se tratando em pesquisas retrospectivas. Então, de alguma forma, é importante que a gente compreenda que quem faz pesquisa está botando, né, mais um tempero nessas controvérsias que alimentam o mundo acadêmico de modo geral. Tá? Pode ser também pesquisa de mercado, pode ser pesquisa de tendência, né, pode ser pesquisa, né, de eleitoral. Fazer pesquisa é, de alguma forma, se introduzir num espaço conflituoso. E aí, só para concluir, conflito, geralmente, via de regra, nós vemos de forma negativa, assim como problema, né? Problemas e conflitos, para sociólogos, são tão importantes quanto o ar que você respira e a água que você bebe, né? E o alimento que você come. Na verdade, né, trabalhar os problemas, assim como bacharéis em direito, advogados, né, que vivem dos problemas, é fundamental para a atividade de pesquisa, né? Quer dizer, tem muita gente que desiste de uma pesquisa porque sabe que o problema que ele está abordando, ele não tem condições de levar para frente. Né? Por quê? Porque é um campo minado, não é? Tem vários elementos ali que são controversos e ele não quer se meter naquilo, então a pesquisa fica inviabilizada, porque você está entrando numa área que você sabe que dificilmente você vai progredir ali. Né? É bacana isso que nós estamos fazendo, tá? Geralmente as pessoas que estão começando a faculdade, como nós estamos começando, então tantas outras pessoas que estão começando também na faculdade, é uma visão sobre a questão da pesquisa em si, né? E a gente falava mais cedo aqui, até um pouco antes, sobre a questão, e a graduação é tudo, né? A gente vê tudo. Aí quando você vai justamente para um mestrado, uma pós-graduação antes, ou de repente, né, um mestrado, e depois aí vem o doutorado. Então eu queria que vocês também falassem um pouco sobre isso, porque é uma coisa muito bacana, porque é interessante chegar até o mestrado, mas aí qual é a hora de pular para o doutorado? Será que temos esse... Isso é uma das fases mais complexas da vida humana de um pesquisador, porque o mestrado, você pensa, mestrado é fácil, né? Quando você passa para um doutorado. Porque, assim, vamos lá, você perguntou sobre o doutorado. O doutorado, primeiro, você tem que levantar uma pesquisa inédita, que ninguém nunca fez. E aí, como que você vai fazer isso? O meu trabalho tem que ser inédito. Ninguém nunca escreveu a respeito do tema. Então, começa essa complexidade, né? Que você vai criar uma tese e uma teoria, né? Não só para o Brasil, mas internacionalmente, né? Então, começa por aí. Então, você faz o projeto, aí vem o processo de seleção, que também não é fácil, porque você passa por uma prova escrita, você passa por uma análise de projeto, você passa por uma entrevista do seu projeto, prova de inglês, francês, ou italiano, espanhol, alemão. Enfim, alemão. Você vai escolher 2 idiomas para você fazer a prova
as 2 provas de idiomas do doutorado. E depois você é aprovado. Feliz da vida, né? Ficamos, né? Feliz da vida, claro, porque é uma etapa, porque geralmente você tem 10 vagas e só 8 candidatos são aprovados. Então, nem todos são aprovados para as vagas de doutorado e mestrado. Agora vem um grande, né? É cursar o doutorado e as disciplinas. Então, cada disciplina que você cursa num doutorado, num programa, você tem que escrever um artigo científico e publicar em revista Qualis A, ou no máximo Qualis B. Depois a gente explica o outro, o que é o Qualis, né? E vai cursar as disciplinas obrigatórias e eletivas. Depois você tem que qualificar o seu projeto de pesquisa, né? Então, você tem um projeto, você tem que qualificar, você passa por uma banca. E essa banca vai dizer se você está apto ou não a prosseguir com a sua pesquisa. Tem instituições que você tem que fazer uma prova no meio do doutorado. Não vou dizer o nome da instituição. Não precisa. Né? Não precisa. Você tem que fazer uma prova no meio. E depois você tem que fazer o quê? A sua tese. Tem que escrever a tese. Escrever a tese. Na qualificação, você já tem que ter um capítulo pronto da sua tese. Então, você depois tem que escrever, né? E você tem que defender para uma banca. Né? Aí vem a... Aí quem nos escuta pensa, mas isso é moleza com 4 anos. Meu amigo, 4 anos passa voando. Muito rápido. Eu fiz em 6 anos. Eu defendi. Fui no tempo máximo. E alguns meses. Né? Que a gente pode conseguir uma prorrogação no máximo de 2 anos mais. Eu tive que fazer uma dilatação de prazo. E você tem a questão da bolsa. Se você tem bolsa, CAP, CNPq, 4 anos. Aí é mais rigoroso Aí o bicho, o bicho pega. Aí vem os problemas que muitos colegas que fazem doutorado têm. Depressão, problema de ansiedade, porque a cobrança é muito grande, porque você está produzindo para uma universidade, você tem que produzir congressos, e tem pessoas que não têm realmente estrutura e muitos abandonam o curso de doutorado no meio do caminho. Então, muitos não concluem o curso. Né? Pós-graduação. A pós-graduação. Meus 2 centavos nesse debate, eu penso que, como estou fazendo o 2º doutorado, né, então... Ele não é certo. Na verdade não. é uma coisa interessante. Né? Eu meu 2º doutorado, eu não quero nem passar perto. Era para virar um pós-doc. Né? Eu ia fazer um pós-doc, mas aí, durante a pandemia, o projeto ficou engavetado, eu não tive como apresentar esse pós-doc, porque você precisa fazer política para poder apresentar um pós-doc. Temos que falar sobre isso também. E aí eu falei, quer saber? Eu vou transformar esse pós-doc num doc de novo, vou apresentar na filosofia aqui do FRJ, onde, felizmente, estou desenvolvendo esse projeto, até que tenha a qualificação esse semestre ainda. Me convide, eu posso participar. Pode, claro que sim. Tenho meia dúzia de rascunhos ainda mal agembrados, mas creio que eu vou conseguir defender a qualificação em tempo. Mas, de todo modo, eu penso que também tem uma coisa interessante na transição do mestrado para o doutorado, é porque, mal ou bem, você progride nessa escala. Né? Quer dizer, fazer um mestrado, ao meu juízo, é mais difícil que um doutorado. Por quê? Porque o mestrado você ainda está muito novo. Você ainda está você está encantado com a graduação, pensando. Né? Quando você faz um doutorado, você já tem experiência, você já tem maturidade, você tem outra visão do campo acadêmico, né? Entendendo que é um campo conflituoso, mais uma vez, que eu acho que é importante reforçar isso. Ninguém entra numa universidade, ninguém entra numa pesquisa achando que vai ser tudo louros. Né? Você está indo para o campo de batalha, onde as pessoas querem cortar a tua cabeça, porque, afinal de contas, né, as verbas são curtas, fazer pesquisa é um negócio complicado. Né? Então, né, é um espaço de conflito. Tem muita gente que não aguenta, deprime, abandona, né? Enfim, sai mais triste do que feliz porque concluiu a universidade. Né? Eu, particularmente, uma vez com um colega, você defende a tese e tira um piano das costas. Né? Isso que a gente fala. Né? E aí, só para concluir, por que eu estou fazendo um 2º doutorado? Porque quando eu terminei a minha tese, eu falei, tem um conjunto de questões que surgiram ao longo da pesquisa que eu não consegui enquadrar. Por quê? Porque um dos elementos fundamentais da lógica é você entender que quanto maior a extensão, menor a compreensão. Né? Então, por isso que você tem que delimitar bem o seu objeto. Porque um objeto muito extenso é de baixa compreensão. Então, eu quero falar sobre cultura. Meu amigo, cultura é um conceito que cabe em qualquer troço. Né? Qualquer coisa, tudo é cultural. Não há nada que o homem faça que não seja cultural. Agora, eu quero falar sobre a cultura, da dança tradicional no agreste, no agreste, né, da Bahia. Aí você delimitou bem o seu. Né? Aí eu vou falar sobre carimbó. Aí você vai falar sobre carimbó. Aí você vai lá estudar o carimbó. Eu quero falar sobre o sistema de justiça.
Meu amigo, o sistema de justiça é um negócio absurdo. Né? Então eu quero falar sobre, não é, os processos de violência doméstica que ocorrem na comarca do Rio de Janeiro, no intervalo de tempo entre 2018 até 2023. Aí você tem um recorte do objeto. Né? E aí você pode falar sobre esses casos. Aí dentro você fala, não, eu quero falar sobre, né, os casos de violência doméstica que ocorreram no intervalo de 18 até 23, mas tendo em vista a pandemia. Aí você especificou mais ainda. Então, isso é uma etapa... recorte, né? E é isso, evidentemente, que essas etapas da pesquisa, etapas que eu falei inicialmente, que é, né, você tem que ter controle desses procedimentos, né? Isso a banca vai te ajudar, o teu orientador vai te ajudar a fazer isso, né? Mas sempre tendo por base a ideia de quanto maior a extensão, menor a compreensão. Para aumentar a compreensão, você tem que diminuir a extensão. Né? Então, são inversamente proporcionais. Né? Quanto maior a extensão, menor a compreensão. Quanto menor a extensão, maior a compreensão. Eu vou aproveitar até agora a sua fala para te fazer uma pergunta, porque vocês falaram bem sobre a questão de delimitação do tema, que já é um critério, um elemento para um bom projeto, né? E eu queria saber quais são os outros critérios, quais são os outros elementos que vocês consideram que compõem, né, um bom projeto, uma introdução, às vezes um cronograma, o que seria, até porque a gente tem muitas pessoas aqui que estão no início da faculdade, eu particularmente na primeira graduação, então assim, nem todo mundo tem tanta experiência com pesquisa, foi o que você falou, né, você aprende de fato na prática, isso com absolutamente qualquer coisa, não somente com pesquisa. Então eu queria saber o que para vocês, né, que já tem tanta bagagem, considerariam como bons elementos para um bom projeto. Então, como eu falei inicialmente, né, o problema, delimitação, levantamento das referências e você fazer um cronograma viável, né? No mês, por exemplo, nós estamos em junho, né? O mês de julho vou levantar material de pesquisa, então você vai levantar o material de pesquisa, né? Você tem que ter os objetivos, né, específicos e objetivo geral no seu projeto e com todos esses elementos, né, o seu problema, a sua hipótese ou hipóteses, e você, com o material, você vai começar, é o que eu sempre falo, fazer depois os fichamentos. Né? Você tem que começar a ler, porque não existe pesquisa, escrever artigo sem leitura. E principalmente na nossa profissão. A nossa profissão é muito importante a leitura, não só dos livros de direito, mas estamos aqui com um sociólogo, né? Então, você parte de todas as áreas do direito, sociologia, filosofia, ciência política. Essas disciplinas são importantíssimas, porque elas, né, fazem fazer pensar o direito, né? Pensar a sociedade e o direito. Porque o direito são as transformações sociais, né? A sociedade muda o direito, né? Então, assim que funciona. Então, inicialmente é isso. Então, se você tem isso muito bem definido, é você estudar, fazer os seus fichamentos, porque você não consegue escrever se você não tem uma boa bagagem de leitura. Isso é impossível. Né? E quem, professora, interessante, comece desde já. Leiam qualquer livro, uma literatura, seja o que for. Né? Inclusive, nossa biblioteca virtual tem excelentes obras, né? Não só de direito, como de outras áreas das ciências sociais. Eu complemento, faço das palavras da Alexandre mais uma vez as minhas, mas penso também que é importante reforçar essa ideia. Erudição é fundamental, você precisa conhecer um pouco de tudo. Né? Conhecimento é a única coisa que realmente é inalienável do indivíduo. Né? Então pense numa coisa que é inalienável. Se você não sofreu um acidente e parte do seu cérebro foi arrancado do seu corpo, né, você nunca perde aquilo que você aprendeu. Você pode até esquecer, mas você lembra que você sabia disso e esqueceu. Então você tem um caminho para reconstituir aquele conhecimento que você esqueceu, mas você não perdeu. Né? Então eu penso que fundamental é que todos aqueles que desejam pesquisar, que procurem aprimorar as suas práticas intelectuais, têm que estar abertos a conseguir, né, de alguma forma, assimilar tudo que estiver à sua volta de modo crítico. Né? E aí, mais uma vez, ser crítico não é uma coisa negativa, é simplesmente absorver aquele conhecimento de modo escalonado, onde você controla o processo de aquisição de conhecimento. Eu, particularmente, tenho uma metáfora interessante para isso, que você tem duas formas de aprender na sua vida. Né? Você pode aprender de modo osmótico, onde as coisas vêm para você e você só absorve igual uma esponja, né? Ou você aprende de modo crítico. E o modo crítico qual é? Você seleciona aquilo que você quer aprender, evidentemente sabendo que certas coisas você não vai poder aprender, porque afinal de contas você está voltado para uma área, né? Que tem a ver com a forma como a sociedade capitalista, de modo geral, né, obriga todos nós nos especializarmos. Né? Então, é uma escolha que você faz. Né? Eu, particularmente,
né, que hoje eu estou tentando lidar com isso. Eu me especializei muito numa área, né, e durante essa especialização eu fui percebendo que eu podia estabelecer um debate sobre outra área, mas que agora eu careço de uma bagagem maior, né? Então, minha ideia é que daqui a alguns anos eu possa suprir essa lacuna, né? Tendo em vista que, por hora, eu preciso me especializar nesse debate que eu estou fazendo agora, né? Mas que, num futuro não muito distante, quem sabe eu consiga, né, suprir esse desejo, né? Porque é um desejo ainda, né, de ter o conhecimento que eu não tenho, sobretudo sobre arte, né? Então, eu trabalho com ética e com política, né? Mas durante meus estudos sobre ética e política começaram a surgir coisas interessantes sobre arte, na verdade sobre estética, né? Entendendo que política e estética são convergentes, mas eu não posso pensar estética agora, porque afinal de contas meu debate é sobre ética, então, e sobre política, então não dá para trabalhar, porque até existe a possibilidade de trabalhar a estética com política, mas não é o momento que eu posso fazer isso, né? Então eu preciso me desvencilhar desse problema para poder incorporar problemas novos. Eu vou fazer uma pergunta aqui pessoal minha, que eu sempre gosto de trazer esse tema para os meus debates, que é a questão da tecnologia, né? Que assim, pode ser uma coisa positiva, também como negativa, né, no meio acadêmico. E como que a tecnologia, esses sistemas de inteligência artificial podem impactar as formas de pesquisa, tanto positivamente quanto negativamente? Qual a visão de vocês em torno disso? Complexo. Esse aí complexo, é a pergunta, né? De 1 milhão. Pergunta de 1 milhão, exatamente. Pergunta, né? De 1 milhão. Utilizadas de forma correta. Eu acho que tudo que a tecnologia traz, né, tem malefícios e benefícios. Então, temos que buscar usar sempre ao nosso benefício, porque nós estamos numa época que as pessoas pouco leem. Isso é verdade, né? As livrarias praticamente foram sendo dizimadas. Dá uma olhadinha aqui no centro, é assustador. Dá uma olhadinha. Aqui no centro nós tínhamos, aqui embaixo, a Guanabara. Cultural da Guanabara. Aquilo ali não era só uma livraria, era um ponto de encontro de estudantes de direito, advogados, promotores, juízes. E a nossa livraria, né, que não é nossa, não é Cândido dizer que é nossa, porque era uma livraria maravilhosa. Várias fecharam, a Forense, enfim. Então, eu vi essa perda nas livrarias jurídicas. Uhum. Agora, vamos imaginar agora, e aumentando os cursos de direito, né? Agora, imagine as livrarias de literatura, enfim, outras áreas, né? Então, assim, é isso. Então, hoje você tem tudo. Quero pesquisar sobre isso. Não, abre ali no Google, dá um Google. Agora, imagina com a inteligência artificial que já sai. Alguns alunos já me mostraram uma petição pronta. Eu falei, mas para aí, como que você vai para uma audiência com uma petição que você não fez? Eu sempre falo o seguinte, uma petição, cada cliente novo é uma petição nova. Uhum. Eu venho dessa época, né? Porque é um fato novo, né? São novos problemas e fundamentação jurídica pode até buscar de uma outra petição. Só que é uma fundamentação jurídica que você vai precisar embasar de acordo com aquele fato. Como que eu vou usar a inteligência artificial? Eu realmente ainda estou um pouquinho atrasada nesse ponto. A hermenêutica da IA, né? Exatamente, a hermenêutica da IA. Eu, particularmente, não querendo ser contraditório, porque, afinal de contas, nós estamos num podcast. E um podcast é um meio de você adquirir, né, conhecimento. Né, uma forma de divulgação científica. Né? Até recentemente teve o debate lá do Sergião Foguete, não sei se vocês estão acompanhando, mas enfim. Acho que o pessoal deve saber, se não sabem, né, no momento sobre divulgação científica, é o debate do Sergião Foguete lá, que é o cara que faz divulgação científica. Né? Mas enfim, esse é um papo, né, de mundo de podcast, de mundo de... Né, mas eu acho que é interessante, a Alexandria destacou muito bem, quer dizer, leitura é uma atividade tão importante quanto, né, a pesquisa em outras fontes, né? Quer dizer, todas as fontes que nós temos para pesquisar, fundamentalmente são fontes de leitura. Eu gostei do podcast. Meu amigo, vou ter que transcrever o podcast. Né? Entretanto, vamos lá. A IA. Né? A IA ela é um desafio para o pesquisador, porque eu vou fazer uma referência bibliográfica que eu acho muito importante. Em 90, o sociólogo português Boaventura Sousa Santos, que hoje está cancelado, mas, né, ele tem grandes contribuições acadêmicas, né, ele publica um livro no final de 90 chamado A Crítica da Razão Indolente. Né? Ou seja, vivemos uma época que a gente vai chamar de transição paradigmática em que nós nos acostumamos a pensar menos. Ele está localizando isso antes, né, da explosão da internet. Né? Então, nós nos acomodamos a não mais usar a razão em nosso benefício. O que a gente prefere? A gente prefere ter o comentador. Né? E veja a quantidade de imbecis,
né, que proliferam na internet, né, como coaches ou como, né, pessoas que são, né, influencers, né? Assim, não querendo, são um trabalho capitalista, legítimo, ok, né, mas, né, divulgam fake news, divulgam informações falsas, divulgam informações não baseadas, não é, em critério rigoroso de pesquisa, né, e isso atrapalha mais do que ajuda o desenvolvimento de qualquer pesquisa, né? Então, é importante que todo pesquisador tenha um critério, né, bastante preciso daquilo que ele quer e quais são as fontes que ele vai buscar, tendo em vista que aquelas fontes são fontes consagradas, né? Quando eu digo consagradas, eu quero chamar a atenção, bom, na minha área teórica, né? Por exemplo, no direito eu não tenho, vamos lá, né? Como eu vou contradizer Montesquieu? Você pode até questionar uma coisa ou outra, mas você tem que entender que Montesquieu é o cara que, né, de alguma forma, bota ali a pedra fundamental para todo o edifício jurídico contemporâneo, né, e que, por mais que a tese dele seja uma tese, né, bastante extensa, né, no espírito das leis, meu amigo, tudo começa ali, todo o positivismo jurídico, todas as transformações que o positivismo jurídico vai produzir no estado, né, administrativo, tem a ver com o começo ali, aquela origem do Montesquieu. Você pode ser crítico ao Montesquieu, né, mas você tem que fundamentar o porquê você está sendo crítico ao Montesquieu, né, não querendo desqualificar o Montesquieu, mas apenas mostrar que a tese do Montesquieu tem lacunas como qualquer pesquisa. E aí você está fazendo um trabalho de pesquisa, você está fazendo um trabalho acadêmico, né, você está falando, olha, Montesquieu foi até aqui e daqui para frente vou eu. E daqui, né, e aqui eu estou contradizendo Montesquieu, porque se em 1766, acho que é 67, né, Montesquieu escreveu, né, porque antes da Revolução Francesa, né, Montesquieu publica, né, o Espírito das Leis antes da Revolução Francesa, naquela época aquilo ali tinha uma certa validade, mas no século XXI aquilo não é da mesma forma, né? Mais contemporâneo. Né? Então, você tentar, a ideia é, vou colocar mais um tijolinho nesse debate, né? Quem sabe o muro, né, o muro desaba, né, ou o muro se sustenta. Se ele sustentar, a sua pesquisa ficará, né, nos anais da história, né, do pensamento ocidental. Né? Você contribuiu com o tijolinho ali. Pode ser que o seu tijolinho abale a coisa, ele destrua, e aí o pessoal tem que construir de novo. Mas, de todo modo, né, esse é o desafio de fazer pesquisa em qualquer espaço, né, seja nas ciências humanas, ou nas ciências duras, ou mesmo nas ciências, né, ditas ciências puras, como a matemática. Né? Direito não é ciência pura, tá, pessoal? Tá, importante. A tese do cara é essa, mas direito não tem como direito ser ciência pura, tá? É só, não tô querendo, tá vendo? Já tô querendo uma polêmica aqui, né? Como assim? Tá desqualificando o Kelsen? Não é isso, de modo algum, tá? Só que o título do cara é um título que, né, tá provocando você a entender a tese dele e ver que há uma distância, né, entre aquilo que ele está propondo ali, que é um tipo ideal weberiano, e a realidade que você vai ter que aproximar aquele tipo, né? Para você entender isso, você tem que ter um certo domínio de Weber, não de Kelsen, de Weber, né? Eu não lembro especificamente se Kelsen fala disso na introdução da teoria pura do direito. Mas é importante que, como Kelsen, como neo-weberiano, ele vai né, a tese dele é um construto típico ideal que ele vai utilizar por abstração para comparar com o que existe. A única forma pura de direito, entre aspas, que poderia ser colocada é o direito administrativo. De resto, todos os outros ramos do direito não há como não ser, não é, de algum modo contaminado, essa palavra não é muito precisa, mas, né, por aspectos que ele exatamente que é extraído do direito, né, seja economia, política, moral, religião, enfim, né, mas é algo que tem que ser sempre lembrado. Tá? Antes que eu me esqueça, nós estávamos falando antes sobre a questão dos artigos científicos. E uma coisa paira na minha cabeça e eu fico assim, porque é uma coisa bacana quando você cria um artigo científico e ele prova que essa xícara é xícara. Legal, provou que é isso. Mas as pessoas deixam de às vezes entender que às vezes é mais interessante também ter um artigo para provar que isso não é uma xícara. Que é essa que elas, a pesquisa deu em nada. Não é que não deu em nada. Ela realmente provou que isso não é uma xícara. E aí, por que eu disse isso e para entrar nesse assunto? Não sei se vocês concordam com a ideia da questão da produção acadêmica, que é uma coisa que eu acho que é bem pouco falada, que a gente vê hoje em dia pesquisadores, sabe, que criam diversos artigos científicos e não conseguem, naquele artigo científico, dizer muita coisa. Mas aí, às vezes, alguns pesquisadores fazem um artigo científico e fazem aquele artigo científico, que ele é citado por todo mundo e ele vem sendo citado forever and ever, e eu queria saber a opinião de vocês. Exatamente. Então, remonta. Porque remonta o que nós falamos. Qual é como que eu falei inicialmente, né? Qual é a relevância do seu trabalho? Né? Não adianta você ficar repetindo,
né, reproduzindo o que já foi escrito, né? Ou fazer uma resenha crítica, ou seja, um artigo crítico, né? Então, é exatamente isso. Então, mas, enfim... Faz parte do pacote que você assumiu quando decidiu fazer a pesquisa. Exatamente. Até porque, às vezes, você escreve um artigo, mas você publica e ninguém vai nem ler seu artigo. Acontece isso, né? A gente nunca sabe. Aí, recentemente, eu não sei por que eu fui pesquisar, tinha um artigo que eu escrevi que foi citado numa dissertação na UNB. Eu falei, uau! Eu publiquei numa revista Qualizar, por isso. Tem isso também. Depois a gente pode fazer um outro podcast para explicar o que são as revistas, as indexações e qual a importância delas. Eu falei, foi nessa revista que eu escrevi. Eu busquei. É tão importante também, porque tem a relevância da classificação das revistas, né? Então, quanto maior o Qualis, mais relevância tem. Inclusive, o Comped também, né? O Comped hoje é um dos maiores congressos em direito no Brasil e na América Latina. Então, a publicação no Comped conta muita pontuação para a prova de mestrado, doutorado e concurso público, porque agora chegamos num ponto importante. A pesquisa científica, um artigo publicado, um mestrado, um doutorado, ele vai pontuar no seu concurso público. Então, muitas vezes, candidatos passam aprovados em primeiro lugar, não porque às vezes tiraram a maior nota, mas porque tinham ali muita produção acadêmica, tá? Então, você olha assim, poxa, um mestrado vale 2 pontos, 10 pontos. E se você publica no Comped, quem vai, por exemplo, doutorado na UF, a maior pontuação de publicação é no Comped. Eu já canso de falar para os meus alunos, vamos ter Comped agora no Uruguai, já não dá mais para publicar, mas teremos o Comped em Brasília esse ano. Então, as publicações são muito valiosas, porque tanto para você publicar quanto para você defender, entenderam? Então, a importância da pesquisa acadêmica não é só... falar, pesquisar, não, ela tem uma relevância dentro, né, da sua atividade profissional acadêmica. E você como advogado também, né? Poxa, advogado é professor, é pesquisador, tem artigo publicado. Isso vai fazer diferença na vida profissional de vocês, sem dúvida. Sem dúvida, sem sombra de dúvida. Né? Acho que a Alexandria tocou num tema interessante, que é, né, o que o Bourdieu vai chamar de campo acadêmico, o campo epistemológico, né? Todo mundo científico constitui um espaço institucional onde os integrantes desse mundo científico eles vão se encontrar para trocar ideia, né? E trocar ideia no sentido de que eu concordo com a tua tese, eu discordo da tua ideia, eu acho que o teu artigo foi mal escrito, você errou aqui, errou acolá, aí o outro, né? Você troca ideias, né? Daí a ideia que eu estava falando antes sobre a questão da razão indolente. Nesse mundo onde você tem coaches e influencers e não sei o quê, as pessoas acabam deixando de pensar por si só, porque é mais, como pode dizer assim, né, para não ser muito rude, é mais conveniente, conveniente você seguir aquele cara da tendência, né? Então você só reafirma aquilo que foi dito e não contradiz o cara, né? Ou pelo menos não dialoga com o cara, né, ou com a outra pessoa, seja lá quem seja, né? Então eu penso que uma das questões do campo acadêmico é você também saber pensar, né, como é que você vai se mover nesse tabuleiro, né? Porque é um campo que tem as peças já estão lá e você vai se inserir nesse campo, né? Então você tem que entender como é que esse campo está colocado, você tem que fazer esse diagnóstico, né, e saber onde é que você vai puxar o ponto que você vai puxar, né? Isso também faz parte de, né, digamos assim, de uma estratégia para você pesquisar, né? Quer dizer, até para você pensar o teu fôlego de pesquisa, né? Porque quando a pesquisa começa, ela meio que se move sozinha, né? Na medida que você vai compilando as informações, na medida que você vai vendo o projeto se desenvolver na tua frente, né? Então você chega uma hora que ela tem, digamos assim, uma ânima própria, ela começa a funcionar sozinha. Como um tronco no rio. Isso, como um tronco no rio. Né? Exatamente. Né? E você acaba sendo guiado pelo processo que você mesmo iniciou, né? Então eu penso que isso é uma coisa muito interessante, né? Porque à medida que você vai desenvolvendo o seu trabalho ali, você está movendo as peças do tabuleiro, né? E ao mover essas peças do tabuleiro, você está, mais uma vez, provocando a que essas outras peças reajam contra a sua pesquisa, né? Por quê? Porque uma das partes fundamentais de qualquer progresso científico são os comentadores, né? Talvez nas ciências humanas isso seja um pouco mais problemático, mas nas ciências naturais e nas ciências exatas isso faz parte do processo, né? Eles trabalham em sinergia, né? Por quê? Porque
como a limitação de capacidade de todo pesquisador, tua pesquisa sempre é um fragmento, o outro vai complementar aquilo que você não fez, né? Mas nas ciências humanas isso é um pouco mais problemático, né? Por quê? Porque envolve o cobertor curto, envolve os apetites, os egos, as coisas que são mais subjetivas, e esses elementos, né, eles acabam, né, de repente você tem uma ideia genial, mas ela não é viável porque, né, não vai ter o financiamento necessário, não vai ter, o apoio necessário institucional, não vai ter, né, então isso acaba sendo, né, postergado porque você não encontra, né, a estrutura preparada para a sua agência. Muito interessante uma coisa que você disse, que é sobre a questão do apoio, né? Porque a gente, às vezes no país, lida com um pensamento de que a pesquisa ela é enfeite, ela é uma coisa supérflua. E muito pelo contrário, a pesquisa é o que traz a soberania para o país. Totalmente. Se a gente for falar de soberania, a cultura é outra coisa que também está vinculada totalmente com a soberania. Então, assim, é bem interessante isso. Tem uma bomba aqui, né, Nicole? Pode fazer aqui essa bomba aqui. Eu não tenho coragem de ver essa bomba aqui, não. Qual é? Plágio. Exatamente. Não tenho coragem de Nossa, falar de plágio. Mãe, Na olha. qualidade eu não tenho coragem. Isso dá sempre muito pano pra Com a manga. inteligência artificial. Exatamente. Se relaciona. relaciona. Meio que a gente acaba tendo... a gente está se acostumando a ter essa praticidade, essa comodidade da tecnologia. Essa né? conveniência. Conveniência. Exatamente. Você não tem que mais parar, você pegar um livro, você abrir e ficar folheando para estudar sobre determinado assunto. Você vai lá, você pesquisa, tá lá pronto, de bandeja. Aí realmente cabe ao pesquisador pegar aquele conteúdo, né, juntar com outras fontes e fazer um trabalho autêntico, né, com a essência do pesquisador, com conteúdo voltado para aquilo, sem ter aquela plágio ali, um fraude que acaba totalmente com a sua pesquisa. Tema espinhoso esse, hein? Muito. O que nós falamos o uso da inteligência artificial, né, ela tem que ter utilidade, né? Então, se tem uma ferramenta, ela é útil, né? Então, temos que saber utilizar. Agora, qualquer trabalho, meus alunos sabem, todas as minhas provas têm a fonte. Utilidade OAB, Banco Central, Itamaraty. Por quê? Se eu não coloco a fonte das questões da minha prova, isso é plágio. Né? Então, se você vai também fazer um trabalho, vai escrever, não há problema nenhum. Segundo Hans Kelsen, segundo Boaventura Souza Santos, Hart, inclusive indiquei vários desses livros para vocês lerem, né? Eu já passei uma lista de livros de leitura obrigatória para os estudantes de direito. Então, não há problema nenhum. Você vai citar, você vai parafrasear, você tem que, né? Se você for citar integralmente o que aquele autor falou, você vai colocar ali, né? Entre aspas, recuo. Por quê? Não são palavras suas, você vai citar a fonte, não há problema nenhum. Mas, igual uma petição, você vai, eu vou usar um doutrinador. Já pegamos de vez em quando, né? Petições que cita a doutrina, mas nem sequer diz de quem é, né? Própria. Não posso. Na petição, a mesma coisa. Porque a petição também não deixa de ser um trabalho de pesquisa. Você vai pesquisar a jurisprudência, a legislação, súmula, né? Uma analogia com alguma legislação. É uma pesquisa, não deixa de ser. Né? O seu trabalho como advogado, advogada, é um trabalho de pesquisa. Sempre. Né? Então, é exatamente isso. Tem uma questão também que eu acho que para todos os alunos de direito que estão começando, é sempre muito nebuloso como começar. Eu acho que a iniciação científica deveria ser uma das coisas que eu acho que seria bacana. Queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Posso? Bom, Pode eu começar. comecei a minha vida acadêmica sendo pesquisador de iniciação científica na UFRJ. Né, ganhei uma bolsa do CNPq, né, para mim foi muito importante. Depois recebi um e-mailzinho do CNPq quando estava cadastrado. Na época o currículo Lattes nem era aberto. Né, teve uma época que o currículo Lattes não era aberto. Né, então, para você ter um currículo Lattes, o professor responsável pela sua bolsa tinha que cadastrar você na plataforma. Né, então, quando eu tinha lá, sei lá, 23, 22, uma coisa assim, eu recebi um e-mail do CNPq, que era um e-mail institucional, mas conversou comigo, assim. Ele falou, o CNPq tem um projeto para você. Nós temos um projeto para que você se torne doutor até os 30 anos. Não fechei o meu doutorado aos 30, terminei aos 36, mas, né, realizei porque naquele momento que eu recebi aquele e-mail,
eu me vi nesse projeto. Eu falei, eu acho que vale a pena, porque é uma coisa que me provocou, né? Que me tirou de um certo conforto intelectual, né? Que hoje em dia é muito mais difundido, dado a razão indolente, dado aos mecanismos de acesso à informação, né? Distorcida, que aparentemente divulgam ciência quando não divulgam nada, né? E aí uma coisa que eu acho interessante, Alexandrinha, que eu tenho um colega meu, que é um antropólogo, e ele trabalha muito sobre letramento digital. E aí ele estava chamando a atenção de como é que no momento que a gente vive hoje, né, quanto mais plataformas de informação as pessoas acessam, diminui a demanda dos artigos com qualis A1, A2, A3. É uma coisa curiosa, né? Porque cada vez... né? E aí, vamos lá, só um adendo. Não sabia dessa. Publicar numa revista indexada é um trabalho hercúleo. As pessoas não têm... Só vivendo... Eu, particularmente, não tenho nenhum artigo publicado em revista indexada. Não, porque é a cada 2 anos também. Pois é. Você não pode publicar todo ano, tem que ser a cada 2 anos. Eu publiquei em 2022, agora eu voltei a publicar, já foi aprovado numa revista Qualizar. É mais fácil você publicar em livro do que em revista. Exatamente, porque o livro você escreve, manda para a editora, ele vai aprovado. Se tiver um conselho editorial, isso valoriza um pouco mais. Isso, exato. Né? Mas exato. Tem livro que não tem nem não conselho tem, editorial. exatamente. Tem revistas que também não tem isso. Mas a revista Qualizar, ela é... Não, é uma prova de fogo. É uma prova de fogo, porque esse que eu fiz agora, eles mandaram eu corrigir 2 vezes. Né? Você vai ser lido por dois pareceristas que são cegos, você não sabe quem que normalmente são especialistas da área. Né? Eles mandam pra você de volta, metendo literalmente o pau no que você escreveu. Eu também faço isso. Aí você manda, né? Porque você também faz isso. Eu sou avaliadora. Tem esse lado perverso, né? Você mete o pau, mas também, né, mete o pau nos outros. Exatamente. Mas é isso. É fundamental para a pesquisa. Você né? fica assim, dá vontade de pegar e... Não, peraí, eu não vou mandar para outra revista. Não, aí você pensa na importância da sua publicação. Não é porque ele não gosta ali. de você, é porque ele está defendendo... defendendo... Ele não sabe quem sou eu. Né? Ele não sabe. O parecerista, ele está aprimorando o campo epistemológico que ele atua. Se ele deixar uma tese... Perdão, eu vou falar uma tese porcaria, eu ia falar outro palavrão. Mas se ele deixa passar uma tese porcaria, ele está... de alguma forma, desprestigiando o espaço que ele atua e não contribuindo para a atividade fundamental dele, que é o progresso da ciência. Exatamente. Né? Então, eu sou avaliadora de artigos da BDI, que eu sou da Academia Brasileira de Direito Internacional. Então, eu ontem avaliei 2 artigos que serão publicados em Natal, no Rio Grande do Norte. E um artigo, as referências estavam fora de ordem. Você tem que colocar, né, referência em ordem, né? Aí eu fui educadamente, né? O artigo foi aprovado parcialmente, né, ele tem que concluir, então coloquei a ordem alfabética. Não vou deixar passar, quer dizer, tinham outras questões, mas aquele erro era gritante para um pesquisador entregar um trabalho com as referências fora da ordem, né, seguindo as normas da ABNT. Também, às vezes, você vai publicar em outro país, são outras normas. A ABNT... Na América Latina é a norma ABA. Norma ABA. Eles não têm indexador. A Argentina não tem indexador. Entendeu? O Brasil, olha, por incrível que pareça, o Brasil é um país referência em pesquisas, tá? Porque nós temos CNPq, CAPES e os indexadores. O Cielo é o melhor site de pesquisas em artigos científicos. E a biblioteca de teses e dissertações da CAPES. E também o repositório da UNB. Também. Basicamente, todas as universidades federais, em especial, possuem lá um banco de teses, possuem, né? Isso. No currículo Lattes dos pesquisadores está sempre lá os artigos que eles produzem. Exatamente. Né, que são publicados em revistas qualificadas. Então, quer dizer, isso também faz parte, digamos assim, dessa socialização do pesquisador no campo. Tá? Que é importante, né? Que você entender que quando você se coloca como pesquisador, você tem toda uma disciplina. Né? Essa disciplina, ela vai sendo construída na medida que você se insere no campo, né? E é reconhecido pelos seus pares. Né? Então, é algo que, digamos, é automotor. Né? Na medida que você faz, você vai sendo reconhecido pelos seus pares e isso vai te levando para frente. Né? Então, é algo que, né, é um trabalho árduo, que pouco reconhecido, né? Porque você vê as críticas no senso comum, pesquisador não trabalha, pesquisador só pesquisa. Né? E aquela famosa pergunta, você só dá aula ou você trabalha? Né? Eu acho que é a epítome da completa falta de... Você só é pesquisador, né, você noção, trabalha. né? É a falta de noção completa
de quão difícil é fazer ciência. Né? E outra questão, por exemplo, as monografias, né, quando o aluno vai entregar, ele assina um termo de compromisso que ele não plagiou o trabalho dele. Né? Então, isso é importante, que nós falamos há pouco, né, que eu esqueci de falar esse detalhe também. Antes de vocês introduzirem, deixa eu só fazer uma coisa. Quando eu era graduando ainda, eu ouvi quando eu estava exatamente com essas mesmas inquietações, né? Quando eu era graduando, eu penso muito no meu processo de socialização no mundo acadêmico, tá? Quer dizer, isso é uma obrigação do sociólogo. O sociólogo, ele é necessariamente reflexivo, tá? Que é o chamado dupla hermenêutica do objeto sociológico. Mas, de todo modo, quando eu era graduando ainda, eu ouvi uma frase que nunca saiu da minha cabeça, né? Exatamente sobre... Foi um professor inglês que dava aula no IFIX e ele falou para todos nós que estávamos ali sobre essa questão de que ninguém é tão inteligente assim, né? E eu digo mais para vocês, a minha maior surpresa na filosofia, quando comecei a estudar filosofia, né, de fato, foi que a maioria daquelas coisas que as pessoas acham que são brilhantes, inteligentíssimas, foi tudo pensado por um monte de grego pelado, né? No século 3, 4, 3, 2, 1 a.C. É um negócio assustador. Aí você começa a falar, caraca, essa tá lá com os gregos, os caras pensaram isso muito antes de você. Quais foram as fontes? Livros, internet, inteligência artificial? E considerar que esses caras só foram acessíveis a nós porque, primeiro, né, foram traduzidos para o latim e depois foram conservados pela Igreja Católica. E estão até hoje. Né? Até hoje. Exatamente. Estamos só no... isso aí. Estamos só no grego, nem começamos a China. A gente está falando só do Ocidente. O Ocidente, exato. Só o Ocidente. Entendendo que é um conceito também altamente limitado e controverso, mas de todo modo, exatamente, pensando no Ocidente... Você vê a medicina, né? Os persas, né? Os árabes, a matemática, né? A importância... Não há dos matemática sem árabes. Exatamente. Não há astronomia sem árabes. Exatamente. Né? Inclusive a medicina, né? Assistam o filme Físico. Maravilhoso esse filme. E leiam o livro Físico. O Físico. The Physician, em inglês, né? Muito bom. Fantástico. Tá? Também acho um programa bacana sobre esse... Né? A primeira edição do Cosmos, do Carl Sagan, né? Que é excelente também. A segunda também é boa. Eu não vi toda, eu não posso falar, mas eu sei que é maravilhoso. Né? O Mundo dos Possíveis, né? Maravilhoso. O Carl Sagan, assim, ele é citado diversas vezes dentro do filme. E quando você fala de Carl Sagan, você fala, cara, acho que a frase é aquela, tipo, você tem que abrir a cabeça. Isso, exatamente. Né? Exatamente. Uma das coisas que eu queria falar também para todos os nossos alunos que vão ver, né? Nós também somos alunos, então também é um interesse nosso saber sobre a questão do mercado de trabalho da área acadêmica. Porque todo mundo fala, vou fazer um mestrado, vou virar professor, vou dar aula. E aí? Como é que faz? Olha, essa foi a pergunta mais espinhosa, tá? De todas as perguntas espinhosas, essa é a mais espinhosa de todas. Então, eu sempre digo que dá para viver de forma digna como professor e pesquisador. Forma digna, né? Sim, então, na verdade o mercado de trabalho é amplo, né? Então você pode ser professor em universidade pública, particular, professor em escolas, né? De ensino fundamental, né, e ensino médio, porque tem professores, né, pesquisadores trabalhando ali também. Você pode trabalhar como pesquisador também, com uma bolsa do CNPq, CAPES, você tem projetos que você aplica para você receber ali uma bolsa, enfim, projetos. Assim, o campo é bem amplo, né, para o trabalho como professor, como pesquisador, né, enfim. O que mais você teria? Eu acho que tem assim... Pesquisador é uma categoria bem plástica, né? Então você pode ser, por exemplo, pesquisador do DIESE, você pode ser pesquisador do IBGE, você pode ser pesquisador de uma ONG, né? Você pode ser pesquisador das Nações Unidas, né? Você pode apresentar um projeto para as Nações Unidas. Quer dizer, pesquisador é uma condição transitória, digamos assim, né? Quando digo transitória, no sentido que ela, né, ela se move constantemente, né? Eu acho que para ser pesquisador, antes de mais nada, não é o seu vínculo institucional, mas o seu ethos. Né? Quer dizer, você se entender dentro do campo, né? Mas eu colocaria mais um elemento interessante que, né, com relação à pesquisa, que eu acho que existe pesquisa de ponta, onde você está na fronteira do conhecimento, mas também tem a pesquisa do cara do chão da fábrica, né? Que está aí pensando uma aula, né? Então, o que eu vou falar, sei lá, né? Vou ter que falar sobre, né, as inovações do direito penal, tendo em vista o acórdão do TJ, quais são as repercussões, aí você vai lá, vai garimpar. Exatamente. Né? É um trabalho de garimpo, é um trabalho, né, que eu acho que é uma coisa interessante, né? Outra metáfora que eu aprendi na faculdade. O trabalho de pesquisa é 1% inspiração e 99% transpiração. Quer dizer, o trabalho é um trabalho
de pedreira, de você garimpar as coisas, de você remoer os dados, de você massacrar ali os dados, né? Extrair deles o que ele pode oferecer para você, para que você tente mais uma vez encaixá-lo na sua pesquisa. Se não encaixou, você joga aquele dado fora e vai buscar outro, né? Se encaixou de que modo? Você sacrificou, né, a cama de Procusto mais uma vez, né? Então eu penso que todo esse conjunto de desafios que o pesquisador, né, sendo ele na pesquisa de ponta ou na pesquisa do chão de fábrica, né, eu digo isso por quê? Porque eu sou professor de propedêutica, né? Então, para que vocês possam concluir a universidade, vocês precisam passar pela base, né? Por quê? Porque, afinal de contas, né, a formação é extremamente eclética, né? Por mais que cada um tenha passado pelo ensino médio, ok, mas ensino médio é uma categoria genérica em que você tem ensino médio do cara que formou-se no São Bento, né, e o cara que formou na escola estadual Marcelo Alencar, né? Tranquilo, formou-se, mas existe um hiato aí que, sendo um país radicalmente desigual, a gente não pode ignorar, né? Então você tem que equalizar essas pessoas, né? Então isso é a tarefa do professor de propedêutica, né? Então eu penso que, né, a pesquisa da propedêutica, mas também a pesquisa de ponta, né? Aí você tem que pensar, eu sou um pesquisador, né, do chão da fábrica ou eu sou um pesquisador da ponta, né? Eu tive a oportunidade de conversar uma vez numa palestra da UAB com uma física de plasma. E ela falou, eu me formei no laboratório da USP de física de plasma, não sei o quê, mas aqui no Brasil, né, a gente tem uma pesquisa de ponta excelente, mas não tem aplicabilidade no mercado. Né? Por quê? Porque o mercado de física de plasma no Brasil é praticamente inexistente, né? Então ela se viu ali meio que compelida a ter que mudar de campo de atuação, mas, né, veja a especificidade da pesquisadora, né? Ela se formou em física de plasma. O que vale para ela, vale de modo geral para todos os outros campos da ciência. Exatamente. Né? Eu tenho um colega que pesquisa sobre diamantes. O uso do diamantes, ele é pesquisador no INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Ele é professor e pesquisador, porque o uso do diamante, enfim, para produção de equipamentos, enfim, não é para joia, tem todo um sentido. Diamantes, quer dizer, você vê. Material difícil de trabalhar, né? Porque o valor agregado de um diamante é imenso, na sociedade capitalista. Então, beleza, vou estudar diamante, mas adquire aí o produto. Então, ele foi trabalhar, exatamente, ele foi trabalhar no INPE, ele era o único que tinha, que fazia. Então, porque é interessante, né? A colega que fala plasma, não é a Jordana. Não é a Jordana, não, né? Não. Eu tenho uma colega também, que é da COP, que também o trabalho dela é sobre plasma. Eu perguntei se era plasma sanguíneo. Sanguíneo, não. Não, aí fui entender. O quarto estado da matéria. O quarto estado da matéria. Não, assim, lógico, eu brinco. 5. Né, como que era essa pesquisa? Você não sabia, né, exatamente como que era a pesquisa. Ela falou, não, é o resumo. Então, se você tem um tema inédito, você vai também abrir um leque de quê? Possibilidades de arrumar um trabalho que ninguém... Entenderam? Esse aqui é o... Então você levanta uma teoria, uma tese, até no direito, em qualquer área. E alguém vai te contratar porque aquela pesquisa sua tem uma relevância, né? Exatamente. Então você vai entrando. Eu posso falar o meu caso, né? Eu comecei minha pesquisa na Amazônia sobre biopirataria. Caramba. Né? Então, assim, porque inovador. Isso foi em 2000 Agora uma perguntinha. 2010. Entre nós aqui, tu foi pesquisar o quê? A questão dos japoneses terem traficado, terem tudo. a ayahuasca? A ayahuasca foi para os Estados Unidos. Você não sabia disso, não? Eles patentearam, os japoneses, o açaí, o cupuaçu. A ayahuasca foi levada para os Estados Unidos, né? Para o Havaí, eles são uma grande produção de ayahuasca. Então, a minha pesquisa, né? Eu comecei lá em 2008, e, bem, na Rio, como que é? Rio mais 20. Rio mais 20 não, a outra. A Eco 92? Não, minto. Eu tô ficando louca, né? É a hora já, né? Vamos pensar. Rio mais 20... Summits, né? Não, Rio mais 20 2012. Eu já era mestre, né, em Relações Internacionais e, a Rio mais 20 é considerada uma das maiores conferências de direito ambiental e desenvolvimento humano, né? E eu tinha 5 pesquisadores na universidade que eu trabalhava. E eu falei com eles, olha, eu vou apresentar um projeto, nós vamos apresentar um trabalho na Rio mais 20. Não, que isso, não sei o quê. Eu mandei sobre biopirataria, eu mandei a proposta de projeto. No meu projeto,
eu falo isso com orgulho, foi o único projeto selecionado na região norte do Brasil. Que legal isso. Parabéns, pô, maneiro. Foi o único, tá? Esse é o lado político que você tem que comprar quando você decide fazer uma pesquisa. E escutem só. Então, inclusive, eu tive 2 propostas de universidades de outros estados que não tiveram os trabalhos aprovados, se poderiam incorporar tanto eu tive ali uma oficina aqui na Cúpula dos Povos, eu fui para o Rio Centro, e eu falei, não, infelizmente não, a pesquisa é da minha universidade, né, dos meus pesquisadores, então eles queriam inserir, se podia, eu falei, não. Então, eu consegui trazer os 5 pesquisadores, na época de Porto Velho, para cá, eu trouxe as espécies que são mais traficadas e biopirateadas da Amazônia, eu fui atrás da Polícia Federal, IBAMA, para trazer para cá. Então, chegando aqui, o meu tema era tão inédito e tinha gente do mundo inteiro. Ali eu saí com um convite para palestrar no mesmo ano no México, em Acapulco, né, e fazer parte de uma organização internacional. Saí com um convite para palestrar na Bolívia e Argentina naquele mesmo ano, né? Então, com a minha pesquisa, eu já tive a oportunidade de palestrar em muitos países. Palestrei em Nova York, Estados Unidos, Nova York, já palestrei em Paris, já palestrei na Espanha, né, já palestrei... A Argentina eu já fui umas 5, 6 vezes. Palestrei no Peru, Panamá, enfim, estou tentando lembrar quais outros países. Por quê? Porque eu levantei uma pesquisa que ninguém fazia no Brasil. Né? E eu continuo até hoje indo para os congressos, levantando, porque recentemente aí você tem a questão das patentes, por quê? O que é a biopirataria? A biodiversidade brasileira, ela é produzida fora e patenteada, e o Brasil não ganha os royalties. Então, cada vez mais vem tratados internacionais surgindo, né? Recentemente, tem uma reunião da Organização Mundial de Propriedade Intelectual justamente para repartição de benefícios. Inclusive, o que eu falei, a biopirataria não é só o problema de sair do Brasil. Temos que ter a fiscalização lá, né, pelas patentes. Então, assim, inclusive, é um podcast que a gente pode fazer sobre isso, né, a relevância. Então, assim, é por isso que eu falo. Então, essa pesquisa, né, de um tema que ninguém pesquisava na época, né, inclusive aqui no Brasil e fora, que eu já fui, inclusive, a Paris para reuniões, inclusive com uma fundação que pesquisa sobre biopirataria nos recursos marinhos. Então, assim, me levou a alçar voos que eu nunca pensei na minha vida, né, por causa de um tema que eu escolhi. Você vê, é uma questão, assim, porque quando eu vejo nesse ângulo o quanto a pesquisa do mercado, né, de trabalho, eu vejo tanto as pesquisas do André, tanto as pesquisas da senhora Alexandria. Então, assim, tudo que a gente cria e pode pesquisar, isso é uma coisa que pode atrair esse estudante que está aqui agora. Então, eu vejo tão importante, até inclusive, parabenizar vocês pelas pesquisas. A gente não teve chegando nesse momento do episódio, nós estamos estourando o tempo já. Então, primeiro, assim, a gente já queria de bate-pronto agradecer vocês por esse podcast e incentivar a pessoa que está assistindo hoje, você está assistindo isso hoje, cria alguma coisa aqui. Cria alguma coisa além disso para a gente trazer essas pesquisas maravilhosas que são inícios, são coisas que vão sempre se complementar e vão criar a amplitude disso. Queria agradecer também a todas as pessoas que ficaram aqui até esse horário. Uma salva de palmas para vocês. Ninguém quis fazer uma pergunta, né? Então, a gente tem o tempo para fazer pelo menos umas duas perguntas. Duas bem perguntas rápido. rápidas, pessoal, senão a gente vai... A gente vai estourar o tempo. Onde está o microfone? Agora eu queria só falar uma questão, acho que é interessante, né? Até você chegar ao ponto que, né, a Alexandria aqui narrou, né, você comeu muito pão duro. Tá? Muito, muito. Porque você tem portas fechadas, né? De você mandar um projeto, um trabalho. E na época, uma vez eu fui apresentar essa mesma proposta, antes da Rio Mais 20, eu fui convidada para apresentar um trabalho na Bulgária, né? E eu fui atrás de verba, né? No Fundo de Amparo à Pesquisa. Não, você não tem relevância. Quer dizer, um ano depois, né, eu fui convidada para Rio Mais 20. Né? Ou seja, tinha relevância. Entender? É mais ou menos isso, né? Então, você vai ter portas fechadas, não desanime. Eu apresentei meu projeto para o
Pois é. É isso. Então, você é Exatamente. estudante de direito, estudante de qualquer área, né? São áreas correlatas. Olha só, não é só um cara, pô, eu bati nessa porta aqui e não foi tão interessante, pessoal. Tenta outra. Ó, Exato. são 2 exemplos aqui de pessoas vitoriosas. Tem que, Então, tem que insistir. Tem que tá? insistir, é isso. O não você já tem. Eu sempre falo o não você já tem. É certo. Tá? É Tem que ir certo. atrás do sim, né? Exatamente. Eu queria também, antes de qualquer coisa, eu queria agradecer também o pessoal do Darby. Uma salva de palmas, pessoal do Darby. Darby! André, presidente, eu, vice-presidente, Lucas, eu, Isa, Luísa, pelo amor de Deus. O Igor que não tá aqui hoje. Quem falta? A Valesca, nossa Valesca, quem é que querida. tá aqui, meu amor? Enfim. Nossa principal cabeça de pesquisa, Principal. inclusive, que foi a Principal, que é, levantou exatamente. esse tema de Levantou pesquisa esse aqui tema. para Cândido. Quem né? vai fazer a pergunta? 2 perguntinhas, pessoal, senão a gente vai estourar o tempo. Como é seu nome? Rosângela. Só assim, um espaço de tempo assim, se puder gravar, presidente. Boa noite. Primeiro, assim, agradecer, foi sensacional, mas eu queria que vocês falassem rapidamente. Currículo Lattes e plataforma Sucupira. Quer dizer, o quão é importante para quem quer se dedicar a essa área de pesquisa, chegar ao fim da graduação, que você já tem um currículo Lattes, porque isso conta para você ter a sua, né, o seu projeto aprovado, para você conseguir fazer a sua pós-graduação, mestrado, enfim, e uma instituição de ponta, né? Então você tem que ter um currículo Lattes e muitas pessoas nem conhecem o que é o currículo Lattes, como você constrói ao longo da sua jornada acadêmica e, assim, plataforma Sucupira para você já pesquisar quem está alinhado, quais são as instituições que estão alinhadas com o teu tema de interesse, como é que você já consegue construir um planejamento para quando chegar ao fim do curso você já está preparado realmente para dar um passo a mais. Obrigado pela sua pergunta. Bom, o Lattes eu particularmente entendo que é o Orkut do acadêmico. Né? Então você quer saber, né, digamos assim, as minuências sobre aquele autor que você está estudando, você vai lá no Lattes se ele for um autor brasileiro, né, o professor. Né? Então você vai ali entender um pouquinho da trajetória acadêmica desse pesquisador que você está olhando, né, e aí descobrir artigos, né, trabalhos que ele fez, para você poder também, de alguma forma, se desenvolver se esse autor é importante para o debate que você está fazendo. Né? A plataforma Sucupira, se não me falha a memória, é a base de dados da UFRJ, né, mas que serve também como referência, né, para todas as outras universidades brasileiras. Porque né? todos os pesquisadores de mestrado e doutorado, eles são cadastrados na plataforma Sucupira e também você termina o doutorado, o mestrado e também a instituição de ensino, né? Lá você vai olhar a nota também na própria CNPq, CAPES, né? Isso. Você vai buscar a nota dos mestrados e doutorados no Brasil, na sua área também. Que foi o que a Alexandria falou antes. O Brasil, ele tem uma institucionalidade para pesquisa que poucos países têm. Poucos países têm. Né? Então, isso é uma coisa, né, o nosso vira-latismo, que a gente tinha comentado antes, não é não. né? Síndrome, a síndrome do vira-lata, né, ignora exatamente que nós temos um campo acadêmico muito consolidado. O Brasil é um dos maiores países que publica artigos do planeta. Isso é uma cooperação científica também. Né? Exatamente. Com vários países e universidades. Inclusive, a Cândido Mendes tem várias instituições na Europa com cooperação. E que isso é um problema também, porque o Brasil, o Estado brasileiro investe na formação desses quadros e quando esses quadros estão formados, nas dificuldades intrínsecas da formação de qualquer quadro, eles são sugados por outros países, né? Você vê o Miguel Nicoelis, por exemplo, né, que é um dos maiores neurocientistas do planeta e foi pensado aqui, né? Quer dizer, é uma referência pra gente, porque o cara, aí é que é interessante, o cara, ele tem interesse em voltar para o Brasil para apresentar essas pesquisas, tendo em vista a realidade brasileira, né? Então é uma figura que, ao meu juízo, seria, digamos assim, um exemplo, né, do cientista que deu certo, né? E você vê que é um cara que está aqui... A gente não pode deixar de citar o Farina também, que é um dos pesquisadores da FRJ que tem junto com o Kirschvink, que é uma pesquisa de biomedicina, fala sobre magnetismo. E são 2 pesquisadores, tipo, nota A, né? Tudo que o cara assina acaba saindo. Então, ou seja, são... Uma coisa interessante que você quer saber, se olhando o currículo Lattes, né, é uma coisa interessante você ver se o cara que você está olhando, ele é pesquisador. Então, ele vai, né, embaixo do nome dele, normalmente, tem lá um nomezinho, né, isso
jovem pesquisador, né, pesquisador do nosso estado, pesquisador qualis não sei o que, A1, B1, C1, eles tem lá todo, né, tem toda uma classificação que a própria CAPES coloca nos pesquisadores, que são pesquisadores de ponta. Né? Isso também te dá um norte interessante para, né, a partir do currículo Lattes, você saber se aquele material que você está coletando é um material relevante para a tua pesquisa. Tá? Vamos fazer a nossa última pergunta, pessoal. Quem vai fazer a próxima última pergunta? Tem mais alguma pergunta? Da tarde, né, pessoal? Fechamos. Então, queria... Por favor, faça as apresentações. Foi assim, vou só ratificar a informação do John, agradecer vocês enriqueceram demais o nível desse podcast. Eu tenho certeza que não somente nós aqui, mas todos que estão assistindo, nosso público aqui, tiveram um grande enriquecimento agora com essa contribuição de vocês, que sim, A gente está profissionais muito na área já. feliz com isso, porque a contribuição científica que nós estamos criando, e essa é a função, né, que o nosso presidente querido aqui, quando nos convidou para isso, era: vamos fazer do Darby a forma mais acadêmica possível, da gente trazer conhecimento e difundir conhecimento de uma forma que a gente possa atrair o estudante iniciante do direito, fazer isso, e o Darbycast é isso. Pessoal, muito obrigado, boa noite aí.